Eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui, eis-me aqui. Aleluia. Você que já contribuiu com aquilo que você predispôs no seu coração, pode se assentar, fique à vontade. Eu quero ser breve na minha fala. Quando o pastor ele me chamou, ele me deu um tema e aquilo foi a pior coisa que ele podia ter feito para mim. Ele falou, olha, fala alguma coisa sobre os jovens se envolver com a economia da igreja e tal. Eu falei, cara, eu não sei falar essas coisas. E ele me falou aquilo ontem e eu fiquei falando para ele, não, facilita a minha mente, explica mais, põe um mel aí para poder deixar mais fácil, porque eu não estou entendendo. E a gente se encontrou hoje e tal, a gente veio para a igreja. E aí eu entendi que não é o que ele disse, mas é o que eu vivo. Porque falar de como um jovem se interage com a finança da igreja é muito superficial se o jovem não entender a trabalhar com a sua vida financeira primeiro. Começa por aí. Porque se um nésio ele entra para tratar de alguma coisa, ele vai estragar aquilo que ele colocar a mão. Se eu não souber o que eu estou falando e eu vim aqui na frente falar, eu vou transformar vocês 2 vezes burros, porque um burro ensinando o outro transforma o outro burro 2 vezes. Simples assim. E falar sobre finanças, falar sobre dinheiro para mim é um negócio que está em processo. Eu converso com o Adilson sobre negócios, sobre dinheiro. Adoro falar sobre dinheiro, gosto muito porque isso também é bíblico. Entender sobre finanças, entender trabalhar com dinheiro, entender o que se faz com dinheiro é bíblico. Isso vem de Deus. Deus é um exímio financeiro, um exímio contador. Posso usar aquele jargão que todo mundo usa? Na Bíblia tem um livro chamado Números. Mas vai muito mais além disso. E eu quero reduzir em 4 pilares o que eu vou dizer aqui hoje. O primeiro é: intimidade sem propósito gera morte. Segundo, o segredo do Senhor. Terceiro, o homem é escravo daquilo que o domina. E quarto, por que Deus te dá o que você tem? Em Gênesis 38, não precisam abrir, diz assim: então Judá disse a Onã: case-se com a mulher do seu irmão, cumpra as suas obrigações de cunhado para com ela, e dê uma descendência a seu irmão. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que possuía a mulher do seu irmão, derramava o sêmen no chão, para evitar que o seu irmão tivesse descendência. O Senhor reprovou o que ele fazia, e por isso o matou também. Cara, o que isso tem a ver com jovem, finança, igreja? Tudo. Intimidade sem propósito, ela gera morte. Aqui, no contexto, Onã morreu o irmão dele e era comum para dar a descendência ao outro irmão se deitar com a mulher e ali gerar filhos e dar esses filhos como o do seu irmão e assim não morrer a descendência. Aqui a gente pode trazer essa questão descendência para dinheiro. A gente pode, deve. Ou seja, a intimidade, desfrutar de uma vida financeira estável, sem um propósito, ela vai gerar morte. Uau, William, mas por que isso? Isso se comprova na Bíblia? Cara, com certeza. A gente vai para o segundo tópico, que é o segredo do Senhor. E onde que eu encontro esse segredo do Senhor? Deuteronômio 8 diz assim:
tenham cuidado de obedecer toda a lei que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu como juramento aos seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, o conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos. Para quê? Para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome. Mas depois os sustentou com um maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem. Um pouco mais à frente, no mesmo capítulo, diz assim: depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem ao Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhes ordenou. Tenham cuidado de não esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, as suas ordenanças e os seus decretos que hoje lhes ordeno. Não esqueça que, depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morados, de aumentarem os seus rebanhos e a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra de escravidão, e os conduziu pelo imenso e poderoso deserto para a terra seca, sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam. Para quê? Para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riquezas, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados. Mas se vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus, e seguirem os outros deuses, prestando culto e curvando-se diante deles, asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos. Uau! Que comprido, que forte, que tudo! Nós vimos em Gênesis 38 que o prazer, o desfrutar de algo sem um propósito, ele gera morte. Aqui nós vemos o segredo do Senhor. Ele diz: cara, primeiro de tudo, lembra o que eu fiz para você. Lembra de onde eu te tirei. Lembra o que eu fiz para você. E no processo, por que a gente passa por processos? Por que a nossa vida, até a nossa vida financeira, ela é complexa? Por que a nossa vida em si é complexa? A Bíblia fala: porque o Senhor te pôs à prova, para te humilhar, para te provar, mas depois que Ele viu, esse provar aqui não é provar o seu coração porque Deus quer saber o que tem aí dentro, não, é para provar para você mesmo. Eu vou provar aqui, eu quero que você entenda o que está dentro de você, William. Você está passando por isso? É para você entender o que está dentro de você. A Bíblia fala: aquele que é fiel no pouco, também Deus também será fiel no muito. Por quê? Se você não conhece o que está dentro de você, cara, ganhar mais, ter mais, participar mais, só vai multiplicar o problema. O cara que é viciado em cigarros, com um cigarro ele continua viciado. Se der 10 para ele, só vai multiplicar o vício. O cara que é viciado em não conseguir juntar dinheiro, que é viciado em fazer dívidas, ele ganhando R$1.000, está em dívida. Quando ele ganhar 10 mil, ele vai ter uma dívida de 100 mil. Só vai multiplicar. E o processo lembrou do Senhor, entendeu, passou. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda a riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhe dá a capacidade de adquirir as riquezas. Quando eu falo pro Adilson que para mim é complicado falar de dinheiro, porque quando nós conversamos, ele sempre fala: daqui a 10 anos eu sei, eu vejo você, daqui a 10 anos eu falo, é exatamente a mesma coisa.
O meu testemunho sobre dinheiro, sobre vida financeira, enfim, ele está sendo construído, está sendo gerado, são sementes. E aí nós partimos para o terceiro ponto. O homem ele se torna escravo daquilo que o domina. Em 2 Pedro 2,19 vai dizer assim: pois aquele que é vencido vira escravo do seu vencedor. Você pode muito bem entender que o prazer, a intimidade, o adquirir riquezas, o participar da vida financeira ativa da igreja é importante. E você, beleza, tem um propósito. Você pode entender também que é o Senhor quem te dá e você precisa lembrar do Senhor todas as vezes. A Bíblia fala, jovem, lembra do Senhor nos dias tal, para que quando você, tudo mais, a gente já sabe tudo isso de cor. Mas se em algum momento eu deixar que isso vença o meu coração, eu me torno escravo do dinheiro. E aí é onde muito foi pregado que dinheiro é ruim, que dinheiro é ruim, que dinheiro perversa as pessoas, que dinheiro estraga as pessoas, é mentira. O amor a ele, sim. Por quê? O amor, aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Se você for vencido por adquirir riquezas, esse vai ser o seu Senhor. Mas se você for vencido por Cristo, ele vai ser o seu Senhor. Na Bíblia nós temos uma passagem que é o escravo da orelha furada. O que significa isso? Havia a cultura de escravidão normal, tudo acontecia, você era escravo, você foi vencido, sua cidade foi derrotada, você se tornava escravo do vencedor. Ótimo, está na Bíblia. A gente acabou de falar, o homem se torna escravo daquilo que o domina. Mas depois de um tempo, quando aquele escravo era libertado, ele podia ir embora e fazer o que quisesse. Mas se ele chegasse e furasse a orelha dele, ele estava dizendo, olha, agora que eu sou livre, eu escolho continuar sendo seu escravo. E o quarto ponto, nós vimos que a intimidade, o prazer sem um propósito, ele vai gerar morte, isso para tudo, principalmente para o que nós estamos falando aqui agora. Nós vimos também o segredo do Senhor, como que ele produz a riqueza, como que ele gera a riqueza a partir das nossas vidas. E nós vimos que como nós também conseguimos estragar tudo isso, nos deixando ser vencidos por aquilo que o Senhor nos dá. Mas por que o Senhor nos dá a riqueza? Por que o Senhor pode nos abençoar para que nós tenhamos riqueza? 2 Coríntios 9 vai dizer assim, e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário. Cara, aqui a gente já entendeu. Deus produziu em todo tempo, em todo modo, tudo que é necessário. Ou seja, está completo. Tudo que é necessário. Vocês transbordem em toda boa obra. Aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os seus frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo a necessidade do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. O motivo de Deus te dar alguma coisa, o motivo de Deus abrir os céus e derramar sobre nós riquezas, está explicado aqui. Depois que vocês tiverem tudo, depois que vocês em todo tempo, em todo modo, sejam generosos em toda ocasião. Supram em toda ocasião. Para quê? Para que eu seja honrado? Pô, o Will fez isso, o Will fez aquilo. Nossa, conseguimos, uau! Não. Resulte em graças a Deus. Tudo vem e tudo volta para Ele. Já aconteceu na minha vida, isso eu aprendi com o pastor, cara, que a palavra ela tem que ser maior que o testemunho. Isso é muito forte. E eu fiz questão de passar pela palavra. Tudo.
isso não é só para o jovem, isso é um rema, isso é para a vida. Intimidade sem propósito, quando eu entendi isso, que a intimidade sem propósito ela gera morte. Quando eu entendi o segredo do Senhor, como que Ele vai produzir, como que Ele vai, sim, gerar em mim, como que Ele tem gerado em mim, e que eu não posso ser escravo disso. E por que que Ele está gerando isso em mim? Isso abriu os meus olhos. Porque um dia eu estava na igreja, um outro ministério, e chegou um daqueles pastores bons assim para falar de dinheiro, aqueles caras que tem uma palavra boa para falar de dinheiro, o cara arrebenta. E ele que não sei o que, e José veio para cá, veio para lá, e Deus abençoou, e tem que o negócio é ofertar e é arrebentar com tudo. Eu falei, gente, pior que eu não tenho o que ofertar aqui, tá complexo o negócio aqui. E ele falou, vamos levantar uma oferta aqui, processo padrão, né? Traz e vai. E aí eu falei, Senhor, como eu gostaria de ofertar, era um valor muito alto. Para mim, na época, era um valor extremamente alto. Faculdade, tudo, isso é um outro testemunho, quem já ouviu sabe. E eu falei, Senhor, eu gostaria de participar desse negócio. Não porque esse cara falou, mas porque eu quero participar, eu acho, iria meio que honrar a cidade de Carapicuíba. E eu falei, cara, eu amo essa cidade, e se vai honrar o nome da minha cidade, eu quero estar no meio. Só que eu não tinha o dinheiro, e aí 3 dígitos, tal, eu falei, amém, vamos lá. Entrei na fila e eu fui do púlpito, né? Dei a volta na igreja para sair. Eu falei, Senhor, eu não tenho, mas eu vou entrar nesse negócio aí. Eu vou me endividar para honrar o voto. Eu vou, vambora. E nessa saída, eu saí, eu falei, cara, eu não tenho. Eu perguntei para a moça da administração, falei, eu posso parcelar em 12 o propósito aí? Eu sei que era para trazer no próximo domingo, mas eu posso parcelar em 12? Não sei, vai que, né? Até lá Deus dá um jeito, né? Em 12 a gente vai se virando. E aí ela falou, claro, tudo bem. E eu entrei na fila e eu cheguei lá, o pastor deu a oração lá, enfim. E quando ele orou, eu falei, cara, amém. Quando eu estava voltando para subir no púlpito, para dar a volta, um irmão chegou em mim e falou, Will, esse valor que ele não sabia, ele falou, esse valor que você colocou no seu coração, Deus falou que é para mim te dar esse dinheiro para que você possa cumprir o seu voto. Quanto foi que você falou aí? Independente do valor, me fala que eu vou trazer domingo que vem e você vai dar integral aquilo que você propôs no seu coração. Eu falei, uau, aquilo foi a maior oferta que eu já tinha recebido na minha vida. Eu falei, que legal, não vai ficar R$1 comigo. E ele me entregou depois, no outro domingo, dinheiro vivo e tal, e eu consegui honrar o meu voto. E podia ter parado por ali, né? E há algum tempo atrás, o Senhor me fez lembrar disso, que aquela quantia que para mim naquela época era tão grande, era tão exorbitante. Há um tempo atrás o Senhor tocou no meu coração de dar a mesma quantia para uma pessoa, sem falar que eu dei, sem falar que eu fiz alguma coisa. Eu cheguei em alguém e falei, olha, entrega esse valor para a pessoa. E era o mesmo valor que eu tinha recebido há um ano atrás. Mas não que o valor, o dinheiro em si seja pouco, mas aquilo era algo tão comum para mim. Aquele valor que eu não tinha e que alguém usou, que Deus usou alguém para dar para mim, para que eu pudesse honrar. O jogo virou. Nesse momento eu era a pessoa que estava chegando e falando, olha, toma esse valor e vai e seja feliz. Porque o Senhor colocou no meu coração. Então não gere nada sem um propósito. Não tenha em mente, eu vou participar das finanças da igreja, não, sem um propósito, porque isso vai gerar morte. A intimidade, o querer desfrutar de algo sem um propósito vai gerar morte. Lembrar do Senhor, o segredo do Senhor, para que quando as coisas começarem a dar certo, nós acharmos que a nossa foi por meu intermédio, foi pela minha inteligência. Cara, eu estou pagando uma pós que é um preço de um carro. Ah, mas é por conta dessa pós aí, na melhor escola de marketing do Brasil. Ah, é por isso que eu estou arrebentando. Não, não é por isso. Não é só por isso. Isso aí é uma pedrinha. Não se torne escravo disso. Não se torne escravo daquilo que você busca. O seu sonho, o seu propósito pode se tornar o seu Senhor. Se você se tornar escravo disso.
Se você for vencido por um sonho, e sempre lembrar por que Deus te dá algo, porque Deus está plantando algo na sua vida. Deus é um Deus de conjunto. Façamos. Ide por todo o mundo. Deus é um Deus coletivo. Nunca é só sobre você. Da mesma forma como nunca foi só sobre Ele, só sobre Jesus. Era o Pai, era o Espírito. E eu quero encerrar aqui minha fala para não me prolongar muito, amém?